Gente, bom dia. Vamos lá iniciar o nosso simulado de hoje, ok? Peço desculpas pelo atraso, que a tia teve um problema com o outro vídeo, precisei refazer novamente, mas vamos lá, ok? A resposta será também diretamente no celular, como o último que nós fizemos, a mesma proposta que o tio Hamilton traz, tá certo? Leiam com atenção. Eu vou pedir a vocês para em cada questão fazer uma pausa. Vocês vão ler o texto, depois vocês despausam e a gente faz a leitura juntos, ok? É preciso esse treino da leitura. Então, vamos lá. Questão 1, vocês vão pausar o vídeo e ler o texto, ok? Certo? Agora a gente faz a leitura juntos. O galo e a pedra preciosa. Um galo que procurava no terreiro alimento para ele e suas galinhas, acaba por encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e valor. Mas depois de observá-la por um instante, comenta desolado: se ao invés de mim teu dono tivesse te encontrado, ele de certo não iria se conter diante de tamanha alegria. E é quase certo que ia te colocar em lugar digno de adoração. No entanto, eu te achei e de nada me serves. Antes disso, preferia ter encontrado um simples grão de milho, a que todas as joias do mundo. Moral da história: a necessidade de cada um é que eu determino o valor real das coisas. Ok? Então, agora nós vamos ver de que tema esse texto trata. É o encontro do galo com a pedra? É o alimento preferido de galos e galinhas? É sobre a beleza e o valor da pedra preciosa? Ou é sobre a relação entre valor e necessidade? Ok? Você vai apontar aí a questão correta. Na questão 2, vamos pausar e fazer a leitura, ok? O mistério da pipoca. Que pipoca é uma delícia, todo mundo sabe. Mas você tem ideia de que faz aquele grão duro de milho estourar e virar coisa tão gostosa? O milho de pipoca tem uma casca fina. Quando você esquenta o grão, a água que existe dentro dele vira vapor. Daí esse vapor não consegue escapar pela casca e acaba fazendo o grão explodir. Interessante, não é? Melhor ainda é comer. Agora, nossa pergunta é: o assunto principal do texto é o sabor da pipoca? Como o milho se transforma em pipoca? A casca fina do milho da pipoca ou a explosão do milho de pipoca? Certo? Questão 3, vamos fazer uma pausa no vídeo para leitura. Peço aos pais ou aos professores do reforço que orientem o aluno a ler em voz alta para uma melhor compreensão, ok? Mãos à água. Elas entram em contato com muita coisa e podem levar micro-organismos nocivos para a boca, os olhos e outras partes do corpo. Por isso, as mãos pedem atenção especial. Devem ser lavadas antes das refeições, depois de ir ao banheiro e sempre que tiverem contato com sujeira. A pele da palma das mãos é diferente do restante do corpo e pode ser lavado várias vezes, mais vezes. O assunto principal do texto que você leu é a importância de higienizar as mãos, a pele das mãos, os micro-organismos do corpo humano ou a saúde do corpo. Questão 4, pausa para a leitura. Espirrar. Espirrar não é em si um ato grosseiro. A maneira de espirrar pode ser. Quando sentir o espirro chegando, vire a cabeça para o lado, livrando os outros da linha de tiro, e cubra nariz e boca com a mão, que de preferência estará segurando um lenço. Também não faça mais barulho que o necessário, mas não tente segurar o espirro. É claro que usando esse método, você pode ficar com a mão cheia de meleca. Eu disse para usar um lenço.
Não limpe na sua própria roupa e muito menos na dos outros. Vá até o banheiro mais próximo e lave as mãos ou retire a meleca com papel higiênico. A dica aqui também, gente, é passar álcool em gel agora, né? E não estamos orientados mais a espirrar com a mão no rosto, mas o antebraço, ok? Curva o braço, coloca no rosto para poder espirrar. O assunto do texto é como limpar o nariz, a maneira correta de espirrar, espirrar no banheiro ou espirrar fazendo barulho. Vamos lá ver a resposta correta e passar para a próxima questão. Era primavera. Ícaro. Olha aí, esqueci de dar a pausa de vocês. Era primavera. Logo que entardeceu, Ícaro deitou-se de braços abertos sobre a relva da montanha e ficou admirando a despedida do sol, que deixava um rastro de cores vivas misturando-se ao começo da noite. O jovem sonhador imaginava-se abraçando o infinito, conquistando as alturas onde nenhum outro mortal jamais havia chegado. Como eu gostaria de voar, fazer nas nuvens os mais engraçados desenhos, pular de estrela em estrela, ser um viajante dos céus, dizia ele enquanto observava um velho pedaço de pano que o vento fazia rodopiar sobre sua cabeça. Ok? Qual o assunto do nosso texto? O início da primavera, o pôr do sol, o sonho de Ícaro ou o desenho das nuvens. Vamos ver o principal e marcar o item correto. Questão 6, pausa para a leitura. Leiam em voz alta para compreenderem melhor. Qual é a criatura viva mais antiga da Terra? É uma árvore milenar, o Pinus aristata, um pinheiro nativo dos Estados Unidos. Os cientistas já conseguiram determinar que essa vovó do mundo vegetal pode viver mais de 4.000 anos. O exemplar mais antigo, apelidado de Árvore Matusalém, uma referência ao personagem bíblico que teria vivido 969 anos, já soprou 4.768 velinhas e segue firme e forte na Califórnia, em uma floresta a 4.000 metros de altitude, com pouca chuva e clima frio. Por incrível que pareça, esse ambiente hostil é um importante ingrediente na receita de longevidade da Pinus aristata, porque os ventos gelados desencorajam a presença de insetos e previnem infestação de fungos e pragas. Outro segredo é que esse pinheiro usa praticamente toda a energia adquirida na fotossíntese, que é a troca de energia, né, com a luz do sol e com o calor, para a sobrevivência e não para o crescimento. Com essa estratégia, a árvore aumenta apenas 0,02 centímetros por ano, e mesmo os troncos mais velhos não ultrapassam 18 metros de altura, ok? Então, aqui nós vamos continuar com a nossa pergunta: qual o assunto do texto acima? A idade de Matusalém, a árvore mais antiga do mundo, a altura em que as árvores ficam quando adultas ou a presença de insetos, fungos e pragas nas árvores. Pensamos, se não entendemos bem, relemos, ok? Texto 7. Como é feito a rolha? Pausa para a leitura, depois retoma. Como é feita a rolha? As rolhas tradicionais são feitas em casca de árvore, mas não qualquer uma. Só o sobreiro, nativo da região mediterrânea, produz cortiça, a matéria-prima da rolha. É preciso que a árvore tenha no mínimo 40 anos para que se possa extrair a casca. Antes disso, ela não é suficientemente resistente. De acordo com o engenheiro florestal João Santos, da Universidade de Lisboa, essa colheita só pode ser feita no verão, quando a casca está menos aderente ao tronco. Em qualquer outro estágio, é impossível removê-la, diz.
Depois de retirada e cortada em forma de pranchas, a cortiça precisa descansar durante até 6 meses, para depois ser lavada. O passo seguinte é cozinhá-la em água aquecida a 95 graus. Depois do banho, mais alguns dias de descanso e pronto. Pode receber o corte na forma cilíndrica e ser chamada de rolha. A análise de dimensões da porosidade e da umidade é feita por leitura óptica. Por fim, um processo manual retira peças defeituosas. A cortiça que não passa no controle de qualidade é usada para fabricação de peças para a indústria aeroespacial até guarda-chuvas, afirma Carlos de Jesus, diretor da empresa portuguesa Corticeira Amorim, maior fabricante de rolhas do mundo. Cada árvore rende cerca de 60 quilos de cortiça, equivalente a 3.000 rolhas. Nossa pergunta: o texto acima refere-se ao assunto do controle de qualidade da rolha, do processo de fabricação da rolha, as espécies de árvores da quais se extrai a rolha ou os equipamentos utilizados para a fabricação da rolha. O conjunto do texto me fala sobre o quê? Ok? Questão 8, salada cultural. Pausa o vídeo e faz a leitura, depois retoma. Salada cultural. No Brasil, o contato entre índios, portugueses e africanos foi fundamental para a formação de uma cultura rica e diversificada. Se você gosta de balançar na rede, utiliza palavras como cochilar e samambaias e ainda adora feijoada no fim de semana, conhece de perto o resultado do contato entre essas diferentes culturas. Cochilar e samambaia, por exemplo, são respectivamente contribuições africanas e indígenas à língua portuguesa. Além da língua, são influências dos portugueses à religião católica e elementos do nosso folclore, como a festa de São João. Ok? Então, a grande mistura aí das nossas etnias raciais formam a nossa cultura. O texto acima fala principalmente sobre uma salada tipicamente brasileira, sobre o folclore brasileiro, a cultura dos índios e portugueses ou a herança cultural deixada pelos índios, africanos e portugueses aqui no Brasil. Vamos responder, passar para a questão 9. Pausem o texto para a leitura, daqui a pouco a gente retorna. A história real das bonecas. Você sabia que elas nem sempre foram brinquedos? As TVs e revistas estão cheias de anúncios de novas bonecas, enchendo de brilho os olhos de muitas meninas e mulheres. Isso é fácil saber. Agora, o que pouca gente sabe é que as bonecas nem sempre foram brinquedos. As bonecas existem há milhares de anos, desde o tempo das cavernas. E no começo de sua história, elas não serviam para brincar. Tinham quase sempre uma função religiosa, só podendo ser manuseada por sacerdotes e curandeiros. Entre os romanos era tradição celebrar, junto com as homenagens ao deus Saturno, símbolo do tempo, em dezembro, festas particulares em que bonecas eram dadas de presente. Em maio, quando o deus Lares, que protegia as casas, era festejado, erguiam-se altares com essas imagens. Bom, se as civilizações antigas usavam as bonecas para fins religiosos, quando será que elas começaram a servir para brincar? Há um mistério nessa história. Agora nós vamos passar a página, pausar novamente e vocês vão ler o restante da história, certo? Retomando. No sarcófago da Imperatriz Maria, esposa do imperador romano Honórios, morta no século III de nossa era, cientistas encontraram uma boneca do tamanho de uma Barbie toda articulada,
Ela tinha um enxoval e joias feitas sob medida, do mesmo jeito que a boneca moderna. Seria um brinquedo ou mais um objeto religioso? Eu acho que a rainha gostava de brincar, e a imperatriz, viu? Igual a tia Auri. A dúvida persiste, mas sabemos que no século XVIII, quando as indústrias começaram a se multiplicar pela Europa, as bonecas se popularizaram como brinquedos infantis. Desde então, vários materiais foram usados para fabricá-las, como madeira, louça, biscuit, plástico, borracha, entre outros, né? De qualquer forma, uma coisa é certa: as bonecas já garantiram e vão garantir muitas tardes de brincadeira entre as crianças de todo o mundo e algumas mulheres também, como a tia Aurinda, brinca de boneca até hoje. A resposta da nossa pergunta de o texto acima fala sobre a indústria de bonecas, B, os penteados das bonecas, C, o surgimento das bonecas ou D, os anúncios de novas bonecas. Vamos pensar e encontrar nossa resposta. Questão 10, água, uma questão de sobrevivência. Pausa o vídeo para leitura, daqui a pouco retomamos. Vamos lá. Ao mesmo tempo em que precisamos evitar a poluição dos mananciais, devemos também economizar a água tratada. Deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes nos coloca no rol dos responsáveis. A atitude de respeito e preservação do meio ambiente, em particular o uso racional da água, podem ser desenvolvidas a partir de atitudes em sala de aula. Monitorar o hidrômetro, que é o medidor do consumo de água, calcular o consumo de água por pessoa e promover campanhas de redução de gasto são caminhos interessantes para atingirmos tais objetivos, ok? Vamos lá, qual o principal assunto desse texto? O consumo racional de água, o monitoramento do hidrômetro, a poluição do planeta Terra ou a importância de atitudes em sala de aula? Lembrando mais uma vez, se eu tiver dúvida entre dois pontos, eu volto lá no texto para esclarecer. Leio mais uma vez para tentar entender melhor, tá bom? Vamos lá para o texto 11, pausa o vídeo para vocês lerem. Você conhece alguma festa popular? Você conhece alguma festa popular? O carnaval, é claro. Mas você sabe há quanto tempo existem festas como o carnaval? Os povos das antigas civilizações faziam festas para homenagear seus deuses e agradeciam à natureza pelo alimento que colhiam da terra. Estas festas foram transmitidas de pais para filhos até os dias de hoje. Elas mostram o jeito de ser de cada povo, suas tradições e sua cultura. No Brasil, as tradições portuguesas uniram-se à dança indígena e ao batuque africano. O maracatu tem trajes e danças que lembram os antigos guerreiros e a festa do divino, de origem portuguesa, tem danças folclóricas de origem africana. Danças como a congada e o moçambique vieram da cultura africana. O cateretê e os caboclinhos são danças de origem indígena. Festas como Bumba Meu Boi narram lendas por meio de dança. E a cavalhada narra a história de antigas lutas. Parece um teatro ao ar livre, sempre com roupas muito coloridas e máscaras curiosas. Em dezembro, a Folia dos Reis celebra o nascimento do menino Jesus. E na virada do ano, a rainha do mar, Iemanjá, é homenageada nas águas do oceano. São muitas as festas populares. Com elas aprendemos uma porção de coisas: histórias, lendas, comidas típicas, músicas e artesanatos. Conhecer as festas populares é conhecer o seu próprio povo. Então, dentro da nossa riqueza cultural aí, vamos ver, né? O tema principal abordado no texto se refere a festas de homenagem aos deuses, as festas populares brasileiras, as antigas civilizações ou a dança dos antigos guerreiros. Se eu tenho dúvida, retorno ao texto, releio para encontrar a resposta correta, ok? Questão 12, pausa para a leitura.
Qual a diferença entre gripe e resfriado? Por Arthur Lobac Lopes. A diferença principal é que a gripe pode matar e o resfriado, no máximo, pode deixar meio caidão. A sabedoria popular costuma dizer que a gripe é um estágio avançado do resfriado, mas isso é um tremendo engano. Gripe e resfriado são infecções distintas, ou seja, diferentes, causadas por vírus diferentes. A gripe é causada por um tipo específico de vírus, o influenza, enquanto o resfriado pode ser desencadeado por vários tipos de vírus. Os sintomas iniciais são bem parecidos, nariz entupido e dor no corpo principalmente. Mas a gripe logo se diferencia. Além de produzir dores mais intensas, gera náuseas, febre, congestionamento das vias respiratórias e comprometimento do sistema imunológico, o que pode abrir espaço para problemas mais graves como a pneumonia. O resfriado, pelo contrário, não costuma ir além de dores leves, tosse, espirro e coriza do nariz. Muitas vezes, inclusive, resfriado é confundido com crise de rinite alérgica. Ninguém perde uma festa ou um dia do trabalho por causa de um resfriado. Se você tiver que ficar de cama, é gripe, diz o pneumologista Cristene Soares. Entendido? Então, qual o assunto principal do texto acima? A. Como se pega a gripe? B. A diferença entre gripe e resfriado? C. Os remédios indicados para resfriado? Ou D. Como ir a festas resfriado? Respondida essa questão, vamos para a questão 13. Pausamos o vídeo para leitura. Retomando, vamos lá. Os estudos mostram que os eclipses solares não duram muito. No último, em 2008, o Sol ficou encoberto pela Lua por pouco mais de 2 minutos. No entanto, o fenômeno desta semana levou mais tempo para terminar, 6 minutos e 39 segundos. Um eclipse tão longo assim só vai acontecer de novo em 2132. O eclipse solar que aconteceu na terça-feira e no início da quarta-feira na Índia e na China foi o eclipse solar mais longo do século. O fenômeno acontece quando a Lua se alinha com o Sol, ficando entre a Terra e o astro, e parte do planeta ficou no escuro, como se fosse noite. Essa publicação foi feita no dia 23/7/2009, ok? Que é a data da publicação e do ocorrido, próximo ao ocorrido, né? O assunto tratado nesse texto é o eclipse solar ocorrido na Índia e na China, a viagem do homem à Lua, o fenômeno da natureza ou a distância entre o Sol e a Lua. Vamos observar e fazer nossa resposta correta no gabarito. Questão 14. Pausem o vídeo para a leitura. Lembrando novamente, é importante fazer a leitura em voz alta para melhor compreensão. Depois a gente retoma e lê junto com a tia. Procurando Nemo. Procurando Nemo conta a história de Merlin, um peixe palhaço que perde quase toda a família durante o ataque de um predador. E assim torna-se um pai super protetor de seu único filho, Nemo. O problema é que tanta proteção acaba envergonhando o peixinho na frente dos colegas. E para provar ao seu pai que pode se virar sozinho, resolve nadar em mar aberto, quando é capturado por um mergulhador e levado para Sydney. Decidido a encontrá-lo, Merlin nada por todo o oceano, enfrentando todo tipo de perigo ao lado de Dory, um peixinho fêmea muito simpático, mas com um grave problema de perda de memória recente. Nesta deliciosa aventura no fundo do mar, todos os tipos de criatura marinha dão o ar da graça. Peixes de todas as espécies, cavalos marinhos, tubarões, águas-vivas, tartarugas, baleias e afins. Todo o colorido da fauna e flora subaquática contagia a tela do cinema e seduz o espectador. A trama então se divide. Parte do filme acompanha a viagem de Merlin mar afora e outra parte mostra
a nova vida de Nemo aprisionado a um aquário em Sydney com seus novos amigos. O texto que você leu fala sobre um filme, uma peça de teatro, um livro ou uma música. Molezinha, respondi e passo para a próxima. Por que batata frita engorda? Pausa o texto, faz a leitura, depois retomamos. Por que batata frita engorda? A batata é um vegetal importante, pois tem carboidratos e vitamina A. No caso da batata frita, o que engorda é o óleo da fritura. Para se ter uma ideia, uma porção de batatas fritas de 100 gramas tem cerca de 274 calorias, enquanto uma porção de batata cozida tem só 68 calorias. Outros vegetais, se forem servidos fritos, também engordam. Então, gente, o problema aí não é a batata, é o óleo em que ela é frita, ok? O assunto do texto é a importância da batata na alimentação, a receita de alimentos cozidos e calóricos, o motivo pelo qual batata frita engorda ou o peso de uma porção de batata fritas. A ideia principal, qual seria? Ok? Marcamos e vamos para 16. Aqui, a 16, vocês vão pausar e ler o texto. E a tia Auri esqueceu de acrescentar a questão no próximo slide. Então, eu vou colocar a questão lá no grupo, tá bom? Do item 16, que é o macaquinho carinhoso. Pausem o vídeo, leiam com atenção, vocês vão gostar muito desse texto. Vamos lá. Agora, vamos fazer a leitura compartilhada com a tia. Macaquinho carinhoso. Toda noite, o macaquinho passava para a cama do pai e ficava mexendo e pulando e dando chute e não deixava o pai dormir. Então o pai perguntava para ele: por que você passa toda noite para minha cama? Porque sinto frio. O pai cobriu com o lençol, a coxa e o cobertor, e o macaquinho ficou muitas noites sem passar para sua cama. De repente, lá estava ele outra vez, e dava chute e não deixava o pai dormir. O pai quis saber: por que você passa toda noite para minha cama? Porque tenho fome. E o pai dava mamadeira e ele ficava muitos dias sem incomodar o pai. Em poucos dias lá estava ele. E quando o pai perguntava, um dia era de vontade de fazer xixi, outro dia era medo, no outro era porque o berço estava apertado. E tudo o pai resolvia. E sempre o macaquinho estava de volta. Até o dia em que o macaquinho resolveu falar claro. Eu quero ficar na sua cama porque fico com saudades de você. E o pai entendeu. E o macaquinho o abraçou e o beijou. E daí para frente não passou mais para a cama do pai, porque brincavam juntos e o pai tinha tempo para ele. Olha aí quantos macaquinhos se identificaram com essa história, hein? Quem ainda pula para a cama do papai e da mamãe para matar a saudade? Tô sabendo que ainda temos macaquinhos na turma. Mas vamos lá. A tia vai botar a pergunta desse aqui no vídeo, abaixo do vídeo no grupo, tá certo? Que a tia colocou esse aqui, mas tá trocado. Questão 17. Pausa o vídeo para leitura. Água é o título do nosso texto. Vamos lá, retomando com a tia agora. Água. Da nuvem até o chão, do chão até o bueiro, do bueiro até o cano, do cano até o rio, do rio até a cachoeira, da cachoeira até a represa, da represa até a caixa d'água, da caixa d'água até a torneira, da torneira até o filtro, do filtro até o copo. Qual o assunto principal do texto acima? Os sons que a água faz, os diferentes lugares onde encontramos a água, o caminho que a água faz para chegar até nós, ou a poluição das águas por todas as pessoas? Vamos encontrar a resposta correta, marcar o item 17 e voar para o item 18. Leiam aí o texto Caixa Mágica de Surpresa.
Caixa mágica de surpresa. Um livro é uma beleza. É uma caixa, caixa mágica, só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é um parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta, com folhas e flores e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio de pirata no mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Muito bom esse texto. O livro é isso e muito mais, né? O poema acima fala principalmente sobre a floresta, o livro, a amizade ou os sonhos coloridos. Vamos pensar e voar para a nossa última questão, 19ª questão, ok? Pausem o vídeo, leiam em voz alta, que eu retorno daqui a pouco. Vamos lá. A alimentação está para o corpo humano, assim como o combustível está para uma máquina. Proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas e sais minerais, que estão contidos nos alimentos que consumimos diariamente, são os nutrientes para nosso corpo. Hambúrguer com refrigerante e cachorro-quente com fritas podem parecer apetitosos e irresistíveis, mas não são a base da alimentação. O leite e seus derivados, a carne e os ovos são as principais fontes de proteína. Já as frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas e sais minerais. Na sua alimentação também não pode faltar água. Ela é fundamental para o equilíbrio do corpo, pois é indispensável ao metabolismo do movimento muscular. Ok? Vamos lá então descobrir qual o assunto principal do texto. O assunto fala sobre o combustível das máquinas, sobre a água, sobre a alimentação ou sobre o equilíbrio do corpo. Ok? Então, vamos ver a resposta correta, qual seria, marcá-la corretamente e vir para a nossa reflexão. Sua determinação ajuda na construção do seu caminho, ok? Então, vamos ser firmes na nossa determinação, reservar o nosso horário de estudo, o nosso horário de sono, o nosso horário de alimentação, ok? Para que nós possamos ter uma vida mais produtiva, uma vida mais cheia de realizações, certo? Então, responda o gabarito no caderno, depois responde no link que a tia vai mandar no celular e envia para a tia. Logo depois de enviar, vocês vão poder ver qual a pontuação que vocês fizeram, tá bom? E aí, vamos descobrir onde a gente precisa se melhorar.